Então nós voltamos no nosso vídeo sobre a melhor forma ou formas de buscar artigos científicos de uma forma que eu considero correta ali para ajudar vocês de uma forma dinâmica de produção de material científico. Então a gente estava falando sobre a importância da escolha dos descritores. Por quê? Porque às vezes eu já percebi que tem alunos que se concentram tanto num determinado conceito, ou determinado tema, ou numa forma de escrever, que acabam perdendo os materiais pelas formas dos descritores. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo falar. Eu tinha um aluno que estava pensando Cloud Computing. Cloud Computing, ele queria um tema, dentro aí um título dele, um tema, ele tinha seus problemas, só que ele usava a palavra Cloud Computing. E o que acontece? Muitos trabalhos que poderiam agregar no estudo desse material, dessa pesquisa, estava referindo o termo nuvens. Então, dados em nuvens. Com isso, a pesquisa, mesmo tendo palavras semelhantes, mas pela forma que ele estava usando os descritores, ou seja, aquelas palavras de busca, não estava sendo correta. Existe também bases de dados, tá? Que acabam por ser melhor o resultado que aparece quando você associa. Se é no Google Acadêmico, eles produzem ou eles tendem a ser melhores na questão da inteligência artificial que vai associar a sua busca. Então, você consegue colocar sentenças, não necessariamente só palavras. Na maioria das bases de dados acadêmicas, você consegue colocar palavras. E se essa base de dados está colocada ou está programada em inglês, ou a predominância em inglês, ele vai fazer essa associação através de uma espécie de programação. Programação no sentido do metadados que você colocar na busca. Por exemplo, eu quero colocar diabetes and epidemiologia. Diabetes or epidemiologia. Ou melhor, hipertensão, escrito hipertensão, ou hipertenso, ou hipertenso. Então, cada base de dados tem uma espécie de programação dentro dela para ela funcionar, para a gente ver como a gente vê aqui no computador. E nesta programação, a forma de procura é de uma forma. Por isso que em alguns casos você encontra o artigo numa outra base de dados, mas não encontra naquela base de dados. Por exemplo, já aconteceu com meus alunos e comigo também, de procurar diretamente no Cielo com determinada palavra de descritor ou palavra-chave, e eu não encontrei o artigo. Só que na busca do Google Acadêmico, eu encontrei o artigo que estava na base de dados da Cielo. Por isso que eu estou falando que é interessante o Google Acadêmico, porque ele reúne várias bases de dados, várias revistas, e acaba sendo mais fácil nessa questão de busca. Por isso é muito importante você escolher seus descritores, entender como funciona a base de dados que você vai trabalhar para que você tenha o melhor resultado. E também é importante, dentro da escolha de descritores e a forma que você buscou, você também sistematizar, você deixar muito bem claro, porque o que importa é você demonstrar para o seu professor, para a sua banca, para o seu leitor, para a sociedade que, dentro daquela forma de busca, naquele período, naquela base de dados, você encontrou esses materiais. Como eu disse anteriormente, de ter a pretensão de esgotar os materiais, independente de área, independente do assunto, é muita hipocrisia, é muito surreal e realmente não vai ser possível. Então, você tem que demonstrar de uma forma sistematizada como você escolheu seus escritores e como você buscou dentro da base de dados, naquele campinho de busca, como você buscou. Porque aí eu posso entender, olha,
você não encontrou determinado assunto, mas é porque essa forma de busca você poderia ter melhorado. A quarta dica para entender sobre formas de buscar artigos científicos é você escolher o recorte de tempo. Por quê? Porque lembra que você tem que demonstrar ao professor, à banca, à sociedade, aos leitores de uma forma geral, de onde você escolheu os artigos que você tá colocando no seu material para embasar. Geralmente, o mais indicado são artigos dos últimos 5 anos. Porém, se você for trabalhar em materiais que precisem de um desdobramento histórico, conceitual e de autores basilares, você vai sair desse período de recorte. Depende muito do seu estudo, mas a maioria dos estudos optam por materiais dos últimos 5 anos, porque evita desinformação ou desencontros. Mas lembre-se, você tem que entender se esse é o seu caso ou não. Por isso, é importante você colocar um recorte de tempo. Eu vou pesquisar na base de dados da Google Acadêmico artigos publicados nos últimos 5 anos. Existem bases de dados, na verdade a grande maioria de bases de dados, que permite que você faça esse tique aí nos artigos. Existem bases de dados que têm os anos, tá? Últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, últimos 3 anos, e você pode ticar, isso já vai facilitar a sua busca. Desta forma, lembre-se, se você estiver fazendo uma pesquisa sistematizada e você colocar, foi pesquisado na base de dados da PubMed, os artigos com os seguintes descritores das palavras X, no período dos 3 últimos anos, você vai ter uma quantidade de materiais e um foco de materiais. Ali você já vai estar explicando muito sobre assim, olha, esse material não vai para tal ponto. O recorte dele é exatamente esse recorte para dizer o que estava acontecendo nesse momento. Então, escolher o recorte é como você pode lidar até mesmo com uma forma de inclusão e exclusão, que está aqui no nosso quinto. O que é essa forma de inclusão e exclusão? Você tem que ter muito claro na sua mente quais são os materiais e artigos que te interessam para a construção do seu estudo e quais não interessam. Pode ser autor, pode ser ano, pode ser região, pode ser idade, pode ser gênero. Existem fatores que vão interessar para a sua pesquisa e fatores que não vão interessar. Por exemplo, se eu falo de perfil socioeconômico em São Paulo, pode variar por região. Se eu falo no estado de São Paulo, eu vou entender que pode variar sobre região. Mas se meu interesse é tratar determinado perfil socioeconômico, os demais são excluídos. Se o meu pode ser, o meu interesse é uma determinada região, as demais regiões, se eu quiser adotar como critério de inclusão, elas vão servir de comparação. Se não, eu vou excluir aquele grupo. Então, pense, sempre é importante que você tenha em mente quais os artigos que podem contribuir mais para seu estudo. Quais os critérios de inclusão que você pode considerar de melhor forma para o seu estudo. Então, você pode colocar no papel que vai facilitar a sua busca. Tudo que você coloca no papel e fica ali vendo as variáveis pode se tornar uma coisa muito maior e no que tem, no contexto da metodologia científica, da construção de um material científico, vai contribuir muito mais para seu estudo. Então, se você colocar, olha, o meu recorte de tempo é X ou Y, os meus critérios de inclusão e exclusão é isso aqui, você vai evitar perder o foco, pegar materiais que não vão lhe servir, ter que fazer uma nova busca porque você se empolgou ali com os primeiros, então você vai acabar pegando assuntos, assim, o mesmo tema, mas abordagens diferentes que não vão contribuir para o seu material. Então, esse último ponto
esse ponto do critério de inclusão e exclusão é muito importante. Vamos ao sexto. O que é importante você considerar também na sua busca de artigos científicos, especialmente numa busca sistematizada? Guardar os materiais. Eu já vejo muitos alunos que ainda cometem esse erro. Se empolgam, vão pegando materiais, baixa no celular, baixa no computador e não vão organizando esses materiais numa pasta. E não é só organizar, jogar o material, não. É citar, você vai renomear esse arquivo que você coletou com o sobrenome do autor e o ano. Por quê? Porque vai facilitar quando você não só precisar citar no seu material, como se você precisar revisitar. Especialmente se você não tem o costume de escrever as referências logo que você cita o material. Aí o que eu vejo muitos alunos fazer? Leia o material, às vezes esquece de citar e não lembra de onde tirou, não tem como encontrar de novo, acaba perdendo aquele trecho. Eu vi alunos que até citam o material, mas na hora de procurar para colocar as referências ali embaixo, perderam o material. Isso é muito importante quando você for sistematizar uma busca aí de materiais, certo? Por fim, a última dica aqui para falar para vocês sobre essa busca de materiais científicos é a questão de escolher a partir do problema de pesquisa e dos objetivos. Então, quando você pensar em fazer a busca do seu material, o seu critério de exclusão, o seu critério de inclusão, o tempo que você vai tratar, a base de dados, faça a partir do seu problema de pesquisa. Busque responder, atingir seus objetivos, responder sua pesquisa de uma melhor forma. Com certeza, você vai conseguir fazer uma busca muito melhor e muito mais otimizada, tá ok? Eu espero ter ajudado e lembre-se, dúvidas, sugestões, coloque aqui embaixo que a gente vai fazer o possível e atender vocês com o maior prazer, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!